De que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidarás ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até o dia de amanhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo. Aliás, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Agora vamos ler o versículo 21, 22, diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Agora versículo 27 diz: Respondereis, aliás, versículo 26 e 27. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. Amém? Glória a Deus. Amados, o verdadeiro sentido da Páscoa. Por que o assunto Páscoa é tão importante? Por que precisamos também falar e pregar sobre a Páscoa? Pelo menos uma vez no ano, né? O que precisamos saber sobre a Páscoa? Precisamos saber sobre a sua origem,
seu significado duplo, a sua importância para nós, os cristãos. Portanto, vamos abordar este assunto, não só para que você tenha o conhecimento, né, da Páscoa, mas para que você faça uma reflexão, de modo que sua vida sofra uma transformação significativa. Amém? O que você precisa saber para que essa transformação aconteça? Primeiro, a origem da Páscoa. Quando se originou e onde se originou? A Páscoa, ela teve origem no Egito, né? Quando os filhos de Israel estavam escravizados, mas foi próximo à saída do povo do Egito. E então o Senhor mandou que Moisés e Arão falar à congregação de Israel para que celebrasse a Páscoa, e deu toda a orientação, né, para que assim preparasse aquela Páscoa. Teria que ser com um cabrito, ou um cordeiro, né, de um ano, perfeito, sem nenhuma mancha e tal e tal. E diz que eles deveriam se reunir ali todos juntos no crepúsculo da tarde, né, no cair do sol, para que celebrasse a Páscoa, para que eles imolasse o cordeiro, né, colocasse o sangue numa bacia, e diz que eles deveriam pegar, né, uma planta, né, um sopo, uma planta que poderia encharcar com sangue e passar nos portais, né, da porta, na parte de cima, nas laterais, a marca do sangue. E diz que quando o anjo do Senhor passou ali, aquele ato foi antes da 10ª praga, que vocês já devem ter lido e assistido até naquela novela dos 10 Mandamentos, né? E diz que antes da 10ª praga, qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Morreu os primogênitos dos egípcios e também os primogênitos dos animais. Agora você pergunta, mas por que foi necessário tudo isso? Por que foi necessário tudo isso? Ora, Deus, no Egito, o povo estava escravizado há 430 anos, e Deus precisava tirar o povo dele do Egito, da escravidão do Egito. E o Egito existia N deuses, né? N deuses. Os deuses, eles eram de forma de animais com aparência de gente, e então o Senhor precisava mostrar para aquele povo que existia um Deus único e não muitos deuses. E Deus foi realizando os milagres ali, né, no Egito, para tirar o seu povo, e Faraó, com o coração endurecido, sem querer permitir que o povo saísse, porque o povo trabalhava praticamente de graça, né, só por comida, e dava grandes resultados para o Faraó, para o Egito. E então, aí o que acontece? Foi preciso a destruição dos primogênitos. O filho do próprio Faraó, o primogênito do Faraó, que morreu quando diz que o anjo da destruição passou. E aproveitando esse nome Páscoa, significa isso, passagem. Diz que o anjo passava por cima das casas, e onde estava a marca do sangue nos portais da casa, o anjo passava por cima e não feria o primogênito. E então o povo de Israel estava com os portais da casa já marcado com o sangue do cordeiro ali. E quando o anjo da morte passava, então que ele via o sinal do sangue nas portas, não entrava na casa do povo de Israel, mas as casas dos egípcios, todas elas foram visitadas pelo anjo destruidor, pelo anjo da morte, e os primogênitos morreram, assim como os filhos dos animais que eram primogênitos também morreram. E aí o faraó, vendo aquela destruição, o seu próprio filho morto dentro de casa, ele então se desesperou e mandou chamar o Moisés e Arão e disse: vou liberar o povo.
para que eles vá e adorem ao seu Deus, né? E então foi quando ali Moisés, antes dessa praga, o Senhor mandou que ele celebrasse já uma Páscoa. Então houve a instituição da Páscoa. Para quê? Ali a Páscoa já era uma celebração da libertação. Por isso, o livro Êxodo significa saída, né? Significa libertação, liberdade. Então, quando o povo saiu do Egito, ou seja, o êxodo, houve a saída do povo do Egito, foi a libertação do povo. Deus tirou o seu povo da escravidão do egípcio, da escravidão egípcia, e ali conduziu em triunfo. Então, o povo foi liberto, porque foi o próprio Deus que operou milagres, maravilhas, durante aquela época. E a primeira coisa que ele fez: vocês vão fazer uma celebração, vocês vão celebrar a Páscoa de maneira perpétua, para todos sempre. E quando seus filhos crescerem, os filhos nascerem, vão perguntar: o que é isto? Aí vocês vão dizer que é o memorial. Vocês vão dizer que isto aqui, que vocês celebram, é quando vocês estavam escravizados, seus pais estavam escravizados no Egito. E aí, o Senhor, com a sua mão poderosa, com o seu poder, tirou o seu povo do Egito, libertou o seu povo do Egito e conduziu para a terra que mana leite e mel, que era a Canaã. Irmãos, e ali tudo já era um prenúncio também para a vinda do Messias, para o Salvador, para o Cordeiro de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos a libertação do povo hebreu. A Páscoa era comemorada, significando que o povo foi liberto, e por isso eles celebravam, eles se alegravam, glorificando a Deus, fazendo aqueles tipos de sacrifício, matando carneiros, cabritos, oferecendo ao Senhor aquele sacrifício. Mas quando Jesus veio, agora no Novo Testamento, quando Jesus chega, então vocês podem perceber, lá em João capítulo 1, o versículo 29, coloca aí para mim, João 1, 29. João 1, 29. Diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ora, irmãos, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, então houve ali a celebração da Páscoa. A Páscoa já era um prenúncio da libertação, a comemoração, a celebração de que o povo estava sendo liberto. Agora, então, todo sacrifício de animais na Páscoa era também o povo judeu celebrando a vitória, a conquista do Senhor sobre o povo de Israel. Mas, quando Jesus chega, olha só, quem fala isso? É um profeta do Antigo Testamento. Ele vive na época de João, ou na época de Jesus. Ele é chamado João Batista, aquele profeta que batizou Jesus no Rio Jordão. Aí quando Jesus chega, o que é que ele diz? Eis aí, o quê? O Cordeiro de Deus. Ele está falando uma linguagem pascal, né? E quando o Cordeiro que foi imolado lá naquela época, celebrando, o povo celebrando a Páscoa, e que quando o anjo da morte passou por cima da casa e via lá a marca de sangue nos portais, o anjo da morte não entrava naquela casa. E então, amado, quando Jesus vem, e João Batista, eis o Cordeiro Pascal, está dizendo, esse Cordeiro vai ser imolado, ele vai ser entregue na cruz, para que o seu sangue nos purifique de todo o pecado. Então, agora vocês, amados, Jesus, a Páscoa, não é mais para lembrar apenas a libertação do povo de Deus do Egito. A Páscoa é para celebrar a vitória de Jesus na cruz do Calvário, pela libertação dos nossos pecados. Um ser humano sem Jesus está escravizado. Quem é que escraviza a pessoa? Pecado. A Bíblia diz
que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus veio para libertar, né, o ser humano dos seus pecados. Mas interessante notar que lá quando eles estavam celebrando a Páscoa, lá voltando a Gênesis capítulo 12, o versículo 11, coloquei para mim rapidamente. Vamos fazer está sempre o antigo e o novo. Gênesis 12, 11. Estabeleço a minha aliança, aliás, desculpa, 12. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, é isso mesmo. Eu falei Gênesis, é Êxodo, é Êxodo 12, 11, não é Gênesis não. Desta maneira o comereis, olha só, como que eles deveriam comer a Páscoa: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então, eles tinham que se preparar para comer a Páscoa, porque assim que terminasse de comer, a qualquer momento eles tinham que fugir, sair rápido do Egito. Então eles tinham que estar preparados, lombos cingidos, eles estavam preparados, com cajado na mão, sandália nos pés, está todo já pronto para, é como se você estivesse lá para pegar o voo, o avião, né, e ali você está com sua bagagem já pronta. Na hora que disser, não, olha, fechou o portão do embarque, você já tem que estar preparado já para entrar no avião, para embarcar. Então, eles tinham que estar preparados para que na hora que acontecesse a morte dos primogênitos, e então o faraó chegasse para Moisés, deixa o povo ir. Então eles tinham que sair a toda pressa, rápido. Então era urgente. E amados irmãos, nós sabemos que quando Jesus veio e ele entregou a sua vida por nós, então é urgente que uma pessoa também se volte para Jesus, se agarre com ele, porque só ele pode libertar o ser humano dos seus pecados. E nós fomos libertos. Jesus nos libertou, ele com seu sangue nos lavou, nos redimiu, e por isso nós glorificamos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. A Páscoa também é um ato de fé. Moisés, olha só, o Senhor disse para Moisés, e ele praticou por um ato de fé. Então, nós, toda a nossa vida tem que ser por atos de fé. Tudo que nós fazemos é por um ato de fé. E por isso mesmo, em Hebreus 9, 28, coloque aí para mim, Hebreus 9, 28. Diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Diz que Jesus veio para tirar para sempre o pecado do ser humano. Então, o sacrifício animal era feito uma vez por ano, e eles celebravam aquilo ali, e o sacerdote iam fazer, o povo confessava o pecado, era aspergido sangue sobre as pessoas, confessavam os seus pecados, e ali diz que os pecados eram perdoados, mas anualmente tinha que repetir esses atos de sacrifício. Mas Jesus disse: olha, eu vim agora para tirar e fazer o sacrifício eterno, definitivo, único, e não mais agora necessitará de que se venha matar nenhum tipo de animal, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele entregou-se por nós para perdão dos nossos pecados. E por isso mesmo, a Páscoa precisa ser
vivida, entendida, e não, a Páscoa não é comida, né? Porque às vezes chega na semana chamada Semana Santa, aí as pessoas fazem jejum, as pessoas fazem abstinência de alimento, trocam a carne por peixe, e aí vai, na sexta-feira, eu me lembro quando eu era criança, né? Minha mãe católica, tudo, não, aí a gente não podia ficar sem camisa, tinha que tomar bênção aos padrinhos e tal, né? Eu só ia tomar bênção ao padrinho interessado em ele me dar alguma coisa. Eu ia tomar bênção ao padrinho, porque quando eu ia tomar bênção, geralmente o padrinho molhava a mão. Né? Aí, eu ia mais por isso, só por isso. Né? Então, naquele dia, não podia fazer nada. Né? Mas, olha só, o pessoal enchia a cara de vinho, meio-dia enchia a pança de vatapá, de caruru e tal, e toma-lhe vinho para dentro, de meio-dia para tarde era briga, era confusão. Aí eu me lembro que meio-dia para tarde podia fazer, já liberar, fazer tudo. Né? Meio-dia para tarde lá, eu me lembro, toda sexta-feira da Paixão, chamava Paixão, pai vendia gado, matava o boi, de meio-dia para tarde. Então, de manhã até meio-dia não podia, né, fazer nada, mas meia para tarde já podia matar boi, já podia matar galinha, já podia fazer tudo, aí o povo já xingava, já brigava, já fazia tudo, mas de manhã até meio-dia era um respeito, né? Era oferecer perdão, pedir perdão. Irmãos, que evangelho é esse? Evangelho de um dia? Evangelho de uma semana? O evangelho de Jesus é para todos sempre, é para viver todos os dias. O evangelho de Jesus é para viver todos os dias. A Semana Santa é toda semana. Então, essa semana especial que a gente lembra mais o sacrifício de Jesus por uma questão que a gente fala, a gente relembra, porque isso se tornou agora um memorial. Para o povo de Israel, para o povo judeu, o memorial era a celebração da Páscoa judaica. Que matava o animal, eles comiam a Páscoa, comiam muito, né, os ervas verdes, vinho, e carneiro, e assado e tal, era a Páscoa deles. E Jesus, ele, irmãos, veio e fez a transição. Agora nós não celebramos mais a Páscoa judaica com comida, bebida, né, com carneiro, porque agora nós temos outro memorial. Qual é agora o memorial que nós temos? A ceia do Senhor. Jesus, agora ele diz, olha, a Páscoa teve seu tempo. A Páscoa foi um memorial para um tempo. Né? A Páscoa foi a sombra do que havia de vir. A Páscoa, ela agora já se cumpriu o que havia de se cumprir de melhor, que era o Cordeiro de Deus que foi imolado por nossos pecados. E Jesus diz que Ele mesmo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7, coloque aí para mim. Jesus é a nossa Páscoa. Então, irmãos, nós precisamos viver essa Páscoa que é Jesus, dentro de nós. Diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E tem uma tradução que diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então, Cristo, olha só, o Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro da Páscoa. E ele foi imolado em que época? Qual foi a época que Jesus morreu? A época da Páscoa judaica. Por isso ele é o Cordeiro Pascal. Porque foi na época da Páscoa, quando festejavam a Páscoa. E Jesus reuniu os discípulos e ali ele celebrou uma Páscoa com os discípulos e fechou o ciclo e abriu outro ciclo.